Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 25, parte 1 da disciplina de Química para a terceira série A e B e vamos estudar a isomeria constitucional, também conhecida como isomeria plana. Então, eu trago aqui uma pergunta aos senhores. Você encontrou o frasco de laboratório ao lado com a seguinte indicação, somente essa indicação, C3H6O. Então, olhando para essa fórmula molecular, se eu perguntasse aos senhores qual é essa substância que está contida ali nesse frasco e qual é a fórmula estrutural dessa substância. Então, se eu pedisse para a turma esboçar uma fórmula estrutural, certamente iriam surgir pelo menos duas fórmulas estruturais diferentes, né? Como, por exemplo, ó, veja então que são 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, poderia surgir essa fórmula estrutural aqui. 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Sendo que esse composto aqui, ele é do grupo da função química cetona, né? E o nome desse composto é a propanona. Mas também, se a gente esboçar essa fórmula estrutural com 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, também é uma fórmula estrutural válida. Mas se a gente olhar, é uma função química diferente. Essa cadeia aqui da direita, ela é da função química aldeído, né? E o nome desse composto é o propanal. Então, são compostos diferentes que contêm a mesma fórmula molecular. Então, exatamente isso é o que é o conceito de isomeria, né? Compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Então, aqui, essas duas cadeias ali que a gente esboçou, a gente chama elas de isômeros. São, então, compostos diferentes, né, formados por um mesmo conjunto de átomos. E aí a gente vai entrar, de fato, nos tipos de isomerias, né? Nós temos a isomeria constitucional, que também é chamada de isomeria plana, mas dentro da isomeria plana nós temos também duas subdivisões, a isomeria estática e a dinâmica, né? Vamos começar pela estática, né? A estática ela vai se dividir também em 3 isomerias, que é a funcional, que vem de funções, né? Que é o primeiro caso aqui que a gente apresentou ali daquele caso dos frascos ali, né? E a gente esboçou duas fórmulas estruturais de funções químicas diferentes. Então, quando a gente tiver funções químicas diferentes, a gente vai dizer que essa isomeria ela é funcional. Quando a gente tiver cadeias, né, fórmulas estruturais diferentes, nós vamos dizer que é uma isomeria esqueletal. E quando a gente tiver a posição de algumas coisas na cadeia diferentes, nós vamos dizer que é uma isomeria posicional. A gente vai ver cada uma delas, tá? Dentro da isomeria dinâmica, então, né, a gente viu aqui a estática, tá? 1.1, agora 1.2 a dinâmica. Ela é também conhecida como tautomeria, e ela tem só esses dois tipos, né? Então, essa dinâmica, por quê? Dinâmica vai ocorrer ali um equilíbrio entre os isômeros. Os isômeros eles vão coexistir em uma solução, depois a gente vai ver melhor. Então, vamos começar com a isomeria estática funcional. Então, a gente já viu que existe aqui, são compostos diferentes, né, com grupos funcionais diferentes. Então, a gente pode ter ali esses tipos aqui de isomeria funcional, onde a gente tem um éter e um álcool que possuem a mesma fórmula molecular, ou, como foi o caso do exemplo ali que a gente iniciou, é uma acetona e um aldeído, né? Então, são isômeros de grupos funcionais diferentes. Ou ainda a gente pode ter um éster e um ácido carboxílico, né? Isômeros com esses grupos funcionais diferentes, essas funções, né, diferentes. Ou outra ainda isomeria, podemos ter um fenol ou um álcool aromático ou um éter aromático também com essas funções diferentes, mas isômeros. E ainda a isomeria tio-éter-tio-álcool. O tio aqui significa que nós vamos ter o elemento enxofre aqui presente.
Então vamos para a esqueletal, né? Esqueletal a gente percebe que a diferença está no tipo de cadeia carbônica. Então, o grupo funcional geralmente vai ser o mesmo. Então, nós vamos ter aqui quais tipos da esqueletal. Eu posso ter uma cadeia ramificada e uma outra cadeia normal, que vão ser isômeros. Eu posso ter uma cadeia heterogênea e uma cadeia homogênea, que serão isômeros também. E ainda eu posso ter uma cadeia fechada e uma aberta, que serão isômeros. Então aqui, esqueletal tem a ver com isso, né? Com esse formato, esse esboço da fórmula estrutural, que ela é diferente. Já a posicional é a posição de algumas coisas, né? Então, o que vai mudar? A posição da insaturação. Imagina que a insaturação em uma determinada cadeia ela vai estar no carbono 1, em outra cadeia no carbono 2. Aqui a posição do grupo funcional, também um exemplo, vai estar em uma cadeia grupo funcional no carbono 2, na outra cadeia no carbono 3. A posição do heteroátomo, também ele pode estar entre os dois primeiros carbonos, entre os carbonos do meio, né? Então também serão isômeros. Ou ainda de um substituinte ou radical, né? Esse radical metil, por exemplo, ele pode estar no carbono 1 em uma cadeia e no carbono 2 na outra cadeia. Então aqui é a diferença da posição da insaturação, grupo funcional, heteroátomo, né, e substituinte. Então a gente finalizou aqui a estática, né? Vamos para a dinâmica, que é aquela conhecida como tautomeria. Eu só esqueci de falar aqui que essa aqui, que é a diferença na posição do heteroátomo, ela também é conhecida como metameria, né? É um nome diferenciado aí que a gente tem que lembrar, conhecido então como metameria. Quando a gente tem a tautomeria ou a isomeria constitucional dinâmica, né, ela ocorre quando eu tenho uma solução, né, tenho uma fase líquida. Então ali nós temos esses dois isômeros que eles existem ao mesmo tempo, em equilíbrio, então eles coexistem, né? Então para a gente identificar isso, a gente identifica com uma flechinha dupla, né? Sendo uma flechinha para o lado da reação direta e uma flechinha para o lado da reação inversa. Então a gente está indicando ali um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico ele pode existir aqui nesses dois formatos de isomeria. Quando eu tenho aqui a isomeria aldenólica, ou seja, eu vou ter um aldeído, um dos isômeros vai ser um aldeído, e o outro isômero vai ser um enol. Então a gente representa a cadeia ali, ou a fórmula molecular do aldeído, flechinha, a cadeia do enol, então flechinha dupla, né, dupla flechinha. A isomeria cetoenólica também nós podemos ter uma função cetona coexistindo com uma função enol.